Volume 554 do Histórico. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E por isso têm existido muitas falências no mundo inteiro. Falência moral, falência física, falência financeira. E os desastres de todas as maneiras, nem se fala, porque são tantos desastres. Só quem está livre dos desastres são os que estão com os livros nas mãos, porque tem o raciocínio desenvolvido, que é o zelador da vida dos pensadores. A natureza mudou de fase em 1935 e a humanidade não sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não conseguiram sentir essa mudança de fase da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso dizendo: é verdade. Por vivermos artificialmente não sentimos a mudança natural da natureza, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças de suas energias, da energia elétrica e magnética, da energia racional. No entanto, no ano de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Agora, com a mudança de fase, passou a comandar a natureza a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E de formas que, por ter terminado a fase do pensamento em 1935, com pensamento ninguém resolve mais nada, porque sua fase terminou em 1935. Muitos continuam pensando e imaginando, porque não sentiram a mudança de fase da natureza por viver artificialmente. E aí está a cultura racional desmaterializando a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, a mecânica de sua verdadeira origem, porque todos são de origem racional. Aí está essas duas mecânicas, a cultura racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Hoje aí está a energia racional, desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal, que não é daqui do mundo material, e sim do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E todos aqueles que continuaram a pensar e imaginar, ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, estão na categoria de bicho racional porque são carnívoros. Todo bicho gosta de carne. Se transformarão para a categoria de bicho irracional por estarem ligados a essas duas energias que se transformam de uma vida para outra, animal e racional, que estão ligados à energia elétrica e magnética, duas energias que se transformam de uma classe para outra e vai aí correr toda essa hierarquia de bicho do chão. E por isso muitos estão apelando para tudo, botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque não querem se transformar em bicho irracional. E a natureza muito, que há milhões de anos, que vem lapidando a humanidade, preparando a humanidade, para depois de bem preparados conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E muitos pensadores já estão pensando que o pensamento não resolve nada, somente discussões, discussões e mais discussões. E quanto mais discutem, nada resolvem. E é por isso que a natureza vem apertando os pensadores. É por isso que a situação do mundo é gravíssima, por causa do arroxo que a natureza está dando aos pensadores para procurar outro meio para solucionar o que tem que ser solucionado. Então, na cultura racional, vão conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos.
Na discórdia estão os atritos causam os conflitos. E por isso as guerras não cessam. Todos em conflito consigo mesmo. Se fica doente, pensa logo que vai morrer, porque o pensamento é inimigo do pensador. Quem sabe quem é o pensamento, não deixa-se levar pelo que pensa, porque sabe que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é uma energia feita para lapidar o pensador e é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. São duas energias de lapidação, o pensamento e a imaginação. Hoje quem sabe quem é o pensamento não regula mais pelo pensamento, regula pelo raciocínio, porque o raciocínio é o dono da vida, por isso está materializado no istmo, no mesencéfalo, que é a glândula pineal. O raciocínio equilibra o pensador, e o pensamento e a imaginação desequilibram o pensador. E foi feita essas duas energias pela natureza para a lapidação dos pensadores. E aí está a falência do pensamento. Tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. E assim vai acabar isso tudo aparente que parece que é o que não é. E o AIDS e o câncer é uma epidemia da natureza. Por isso os pensadores não encontram remédio no pensamento para curar a humanidade, porque o pensamento e a imaginação estão a caminho de sua liquidação, todos os feitos. Somente vai ficar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade que só existe na palavra, e a concórdia, todos concordando com todos. E assim será a vida dos pensadores. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E por isso já tem até notas aí de 1.000 cruzados, porque os feitos do pensamento estão em liquidação. Desse jeito acabará todos os feitos do pensamento e da imaginação, por estarem ligados à energia do verdadeiro Deus. Vão passar a transitar pelo espaço depois que o raciocínio de todos estiver desenvolvido, de toda a humanidade. E já há nos livros receitas para o prolongamento dos anos de vida, para que todos assistam o progresso da concórdia e o progresso de todos transitarem pelo espaço. Já está nos livros como devam se alimentar. Agora, só os que estão fanatizados por essas seitas, doutrinas e religiões, por essa infinidade de deuses, porque cada povo tem o seu Deus, cada povo tem a sua religião, tem a sua seita, tem sua doutrina, tem o seu Deus, tem a sua Bíblia, todos diferentes umas das outras. E assim foi o mundo da lapidação, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E esse vazio que todos têm dentro de si causou o desequilíbrio da juventude. A juventude passou a usar o tóxico para encontrar um mundo racional. A mudança de fase causou todo esse distúrbio entre os pensadores, causou esse vazio que muitos têm dentro de si à procura de algo. Quando encontra a cultura racional, diz logo, encontrei o que eu procurava. E aí para com o tóxico. E por isso tem milhões de recuperados dos tóxicos, a vida da lapidação feita pelo pensamento e a imaginação. Já sofreram muito, já passaram por muito sofrimento. Tudo que o pensamento fez e a imaginação está a caminho de sua liquidação, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E por isso está existindo essa grande mortandade dos pensadores, o pensamento está desvalorizado. E muitos enxergam isso há muito tempo. A falta de dinheiro é muito grande, tudo se desvalorizando. E todos os feitos do pensamento a caminho da falência, que já não tem sido pouca. A falência está no mundo inteiro.
todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E por isso tem existido muitas falências no mundo inteiro. Falência moral, falência física, falência financeira. E os desastres de todas as maneiras nem se fala. Porque são tantos desastres. Só quem está livre dos desastres são os que estão com os livros nas mãos, porque têm o raciocínio desenvolvido, que é o zelador da vida dos pensadores. Hoje todos têm que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Raciocinando está ligado à energia racional, está ligado à natureza, é favorecido por ela, é guiado por ela, é orientado por ela. E quem está ligado à natureza vence todos os problemas da vida. E por isso todos os estudantes de cultura racional têm melhorado muito, porque estão ligados à natureza. Têm vencido todos os obstáculos da vida, têm vencido todos os vícios da vida, porque está ligado à natureza, está ligado à força maior que fez todos assim. Hoje todos têm que raciocinar, porque raciocinando está voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios e uma energia superior a todas as energias. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E não sentiram a mudança dessas duas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim deixamos de ser encantados pela matéria. Porque todo encantado não sabia o porquê que assim era, não sabia o porquê que todos assim são, não sabia de onde vieram e para onde todos vão, e nem para onde iriam. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. Nem de onde são, porque estavam encantados pela matéria. E pensavam que a vida fosse essa mesma, nascer, sofrer e morrer, e resumiam a vida nisso. Fanatizados por seitas, doutrinas e religiões, fanatizados por esses deuses materialistas, porque cada povo criou os seus deuses e suas religiões. Por isso existem milhares delas, fanatizados pelas Bíblias, fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, fanatizados por essa infinidade de filosofias. E todo fanático pelos feitos do pensamento não sabe o porquê que pensa. Porque se soubesse quem é o pensamento, ninguém pensava. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação que vêm preparando a humanidade há milhões de milênios, para depois de preparados estarem prontos para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso, antes de serem deformados, eram habitantes do mundo racional de vida eterna com seu progresso de pureza. Antes de serem corpos de energia, habitantes do mundo racional. E essa energia, depois da deformação e transformação racional, está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza. E por isso são corpos de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E essa é a fase do terceiro milênio,
A fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Todos são habitantes do primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Hoje estão sabendo falar em cultura racional porque estão aprendendo a falar na cultura racional. Hoje estão sabendo que com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que desenvolver o raciocínio para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Com o pensamento só ficam as discussões, discutindo a vida inteira, sem resolver coisa nenhuma. Discussões e mais discussões, um dilúvio de discussões. Porque o pensamento divide, e tudo que divide implanta a discórdia, discordando uns dos outros e entrando em atritos e conflitos. Um brigueiro infernal entre todos por não saberem quem é o pensamento. O pensamento é um grande lapidador da humanidade. E por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa perder a vida. Isso tem se dado com muitos que já estão raciocinando. A ciência filosófica e científica, e nas filosofias e nas religiões, seitas e doutrinas mantinham os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos, e o que não existe na cultura racional. Porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Volume 555 do Histórico. Se ainda fosse uma energia elétrica e magnética que comandava a natureza, nada desses males existiriam. Passou a existir esses males todos depois que houve essa mudança natural da natureza, que por viverem artificialmente, não sentiram as mudanças dessas energias. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais dessas energias. Oficializando a cultura racional nas escolas públicas, cessam todos esses males que vêm destruindo a humanidade. Cessa o câncer, cessa o AIDS. Cessarão todos os males da humanidade porque ficarão ligados à natureza. Quem está ligado à natureza tem a proteção da natureza, é guardado por ela, é orientado por ela, é guiado por ela. Tudo porque se oficializou a cultura natural da natureza nas escolas públicas. E aí acabam os assaltos, os sequestros, acabam todos esses males que vêm destruindo a humanidade. Porque na cultura racional está o equilíbrio da humanidade. Uma pessoa equilibrada pela cultura racional não tem vontade de cometer desatinos. Acabam as quadrilhas de tóxicos, acabam todos esses males. Acabam as roubalheiras, acabam os assaltos a bancos, porque todos ficarão equilibrados pela cultura racional. Porque o raciocínio é o dono da vida. Por isso equilibra a vida. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, e com o pensamento e a imaginação ninguém resolve mais nada. Porque os feitos do pensamento e da imaginação estão todos a caminho da falência, como estão vendo a falência chegando em todos os lugares do mundo. O dinheiro vai desvalorizando até a sua desvalorização total, e ninguém sentiu. Pensador nenhum sentiu as mudanças naturais da natureza por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Por isso não sentiram as mudanças naturais da natureza, por viverem artificialmente. E a natureza, arrochando os pensadores, para que os pensadores encontrem a cultura racional. E muitos tiveram conhecimento da cultura racional, mas não quiseram saber, por estarem fanatizados por essas religiões, seitas e doutrinas,
e por essas filosofias, e por a ciência filosófica e científica, e vendo que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem, o pensamento não avisa o que vai acontecer, o desastre que vai acontecer. E o raciocínio é o dono da vida, não deixa a pessoa fazer a viagem. E a natureza muito que vem preparando os pensadores, e por isso morrem e nascem, morrem e nascem. Morrem e nascem para que quando chegasse a fase do terceiro milênio, que é a fase onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bichos irracionais. Bichos sim, porque são carnívoros, são canibais civilizados. E a fase racional entrou em 1935, está fazendo 53 anos, e por isso já festejou o seu jubileu de ouro, os seus 50 anos. Agora, oficializando a cultura racional nas escolas, cessam todos esses males que estão destruindo a humanidade. Cessa essas intensidades de desastres naturais da natureza que são os terremotos, como se passou no Rio Grande do Norte. Cessam essas epidemias, cessam todos os males da humanidade, porque estão ligados à natureza, orientados por ela, guardados por ela, guiados por ela. Vivendo ligados à energia racional, estão ligados à natureza. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização, da energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna. E depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque quem manda na humanidade é a natureza. E todos, estando ligados a ela, cessarão todos os males naturais da natureza. A natureza é a dona de tudo, é a dona de todos, é quem fez todos. É quem governa os seus filhos, porque todos são filhos naturais da natureza. Naturais por quê? Porque o verdadeiro estado natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Estão aí nessa deformação e transformação racional. É por isso que a fase do pensamento terminou e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, porque sua fase terminou em 1935. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida de ninguém, de nenhum pensador. Por o pensamento não ser feito para acertar, é que aí estão os desacertos na vida dos pensadores. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se tiver uma tocaia feita por um pensador qualquer, o pensamento não avisa, e a pessoa perde a vida, porque ninguém está livre de uma tocaia. Assim é essa deformação e transformação racional, que se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque estão ligados essas duas energias em transformação, se transforma de uma categoria para outra, de uma classe para outra, de um ser para outro, de um bicho para outro, porque gostam de carne. E todo bicho carnívoro é tido como canibais. Muitos não passam sem um pedaço de carne. Não tendo carne, não tem comida. E aí estão as transformações naturais da natureza. E de formas que é preciso oficializar a cultura racional o mais depressa possível nos cursos superiores e nos cursos primários e em todos os cursos, para que se ligue à natureza e se sentirem favorecidos por ela em tudo. E por isso essa falta de gênero já é o caminho da falência. Esta falta de dinheiro, nações até endividadas, é o caminho da falência. Porque todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência,
porque terminou a fase do pensamento em 1935. E quando termina uma fase, a natureza trata de destruir todos da fase. Quando terminou a fase dos selvagens e entrou a civilização, a natureza tratou de destruir todos os selvagens, e que já estão sendo domesticados e civilizados, como tem muitos que falam até vários idiomas, oficializando a cultura racional em todos os cursos superiores e cursos médios e cursos primários, termina todos esses males que vêm destruindo a humanidade. Termina o câncer, termina o AIDS, termina tudo. Porque todos estão a favor da natureza. Todos estão ligados à energia que está comandando a natureza, a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. A fase do pensamento terminou e está falindo todos os feitos do pensamento e da imaginação. Em 1935, a natureza mudou de fase e mudou seu comportamento. Por isso, calor de matar, frio de matar, seca de matar, geada de matar, porque estão vivendo contra a natureza. Quem vive contra a natureza vive contra si mesmo. Quem vive contra si mesmo vive em um desacerto muito grande. Mudou a fase natural da natureza e causou um vazio dentro da juventude. Esse vazio fez com que a juventude preenchesse com tóxicos e entorpecentes, porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou toda essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou todos esses males que vêm destruindo a humanidade. Que se ligando à natureza termina todos esses males. Termina a violência, vai terminando aos poucos. Termina o terrorismo, vai terminando aos poucos. Até todos conhecerem a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Cessam os terremotos, cessam os furacões, cessam os tufões, cessam os tornados que vêm devastando e matando uma infinidade de pessoas. Cessa o câncer, cessa o AIDS, cessam essas epidemias todas que vêm destruindo a humanidade. A causa de tudo isso é a falência do pensamento. Se ainda fosse uma energia elétrica e magnética que comandava a natureza, nada desses males existiriam. Passou a existir esses males todos depois que houve essa mudança natural da natureza, que por viverem artificialmente não sentiram as mudanças dessas energias. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais dessas energias. A falência dos feitos do pensamento e da imaginação é inevitável, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e com o pensamento ninguém resolve nada, assim com o raciocínio. Porque a energia que está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, é a energia racional. É a energia que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural. É a energia da conscientização dos povos, que é a união de toda a humanidade. A concórdia de toda a humanidade, todos concordando com todos, porque de discórdia já chega a fase do pensamento. O pensamento e a imaginação sempre conservaram a discórdia. Passaram por essa lapidação há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Porque todos são habitantes do mundo racional, e essa energia está imaterializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Então aí todos encontrando a verdadeira paz, o verdadeiro amor,
a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia entre todos. Todos que já passaram a conhecer a cultura racional estão estudando a cultura racional, porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque não estão aguentando mais os arroxos da vida da matéria, que a natureza vem arrochando todos, para que todos parem de pensar e tratem de raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, é a energia racional. A natureza não quer que ninguém pense mais e nem imagine, porque essa fase já terminou em 1935. E é por isso que todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, como já existiu uma infinidade de falências. Hoje todos querem raciocinar, estão fazendo tudo o que podem para raciocinar. Ninguém quer mais pensar, porque sabe que não adianta. Pensando está ligado às duas energias do chão, a se transformar da categoria de animal racional para a categoria de bicho irracional e correr toda essa hierarquia de bicho. E diante disso, ninguém quer mais pensar, ficar ligado nessas duas energias do chão, duas energias em transformação, que tudo nelas se transforma de uma forma para outra, de uma vida para outra, porque são duas energias já feitas assim. E é por isso que tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. E diante disso ninguém está perdendo tempo, porque o tempo é pouco para desenvolver o seu raciocínio. Porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Todos querem ser corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo das energias puras, limpas e perfeitas. Por isso, o progresso de pureza, essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos estão tratando disso, estão tratando de raciocinar, porque todos querem conhecer a concórdia, todos concordando com todos. Todos querem conhecer como podem transitar pelo espaço. Estando ligados à energia do verdadeiro Deus, todos transitarão pelo espaço. E assim são as mudanças naturais da natureza, que não sentiram essa mudança dessas duas energias por estar vivendo artificialmente. E por viverem artificialmente, vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não teve condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Que antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio para que todos saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E não sentiram essa mudança por viverem artificialmente, quem vive artificialmente vive contra a natureza. Não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, que é dessas mudanças, energias do chão, elétrica e magnética. Hoje conhecem as causas de todos os feitos, porque não há efeito sem causa. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E todo animal racional é filho de Deus, porque tem raciocínio. Volume 556 do Histórico. A cultura racional já devia estar nas escolas há muitos anos, porque é a cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. E o natural tudo é, e o artificial nada é.
Pois o universo em desencanto já deveria estar nas escolas há muitos anos, há 53 anos. Extinguiram todos esses males que vêm destruindo a humanidade. É porque uma pessoa com raciocínio desenvolvido fica equilibrada em equilíbrios demais, e não existiria esse desequilíbrio que está se passando no mundo inteiro com os pensadores. A cultura racional já devia estar nas escolas há muitos anos, porque é a cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade, e o natural tudo é, e o artificial nada é. Pois o universo em desencanto já deveria estar nas escolas há muitos anos, há 53 anos. Extinguiam todos esses males que vêm destruindo a humanidade. É porque uma pessoa com raciocínio desenvolvido fica equilibrada e equilíbrios demais. E não existiria esse desequilíbrio que está se passando no mundo inteiro com os pensadores. A natureza mudou de fase, todos têm que reger pela fase que está governando a natureza, que é a energia racional que está comandando a natureza. É uma mudança para a melhoria de todos, para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. E vão acabar se transformando em energia racional. E essa energia transitando pelo espaço que está materializada na glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Não sentiram as mudanças dessas fases por estarem vivendo artificialmente? E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Por isso não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza por viverem artificialmente. E essa cultura, a cultura racional, tem que ir para as escolas, nos cursos superiores e em todos os cursos, para que todos tenham a oportunidade de voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque estavam aí encantados, pensando que a vida era essa mesma, nascer, sofrer, sem saber o porquê e morrer. Viviam assim porque viviam desconhecidos de si mesmos. E ninguém sabia dizer o porquê todo pensador não sabia quem são. Não sabia o porquê que assim são. Não sabiam dizer de onde são. Não sabiam dizer de onde vieram e não sabiam dizer para onde iriam. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores, porque estão na categoria de bicho racional e todo bicho é carnívoro. E de bicho racional se transformando para a categoria pior que existe, se transformando para a categoria de bicho irracional, ligados nessas duas energias em transformação. Há 53 anos esse conhecimento já deveria estar nas escolas, afirmando quem são, porque todos assim são, de onde vieram e para onde vão. E para onde iriam se ficassem sem se conhecer? Para as classes inferiores. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Já deveria esse conhecimento estar nas escolas para que a pessoa passasse a se conhecer, porque todos vivem desconhecidos de si mesmos. E por isso ninguém sabe dizer o porquê todos assim são, de onde vieram, para onde vão e para onde iriam, se não passasse a se conhecer. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. E vive a humanidade desconhecida de si mesma. Ninguém sabendo por que assim é. Ninguém sabendo por que todos assim são. Ninguém sabendo por que assim são. Ninguém sabendo para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Para a categoria de bicho irracional, por estarem ligados a essas duas energias em transformação. Iriam se transformar em bicho irracional. E por isso esse conhecimento, que tem 53 anos, já poderia estar nas escolas há muitos anos, há muito tempo. Por ser um conhecimento do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. O natural é saber quem são
e saber o porquê que assim são e o porquê que aí estão nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. Todo bicho gosta de carne. E carne fresquinha, porque vivem desconhecidos de si mesmos. Por isso eram assim. Para deixarem de ser assim é preciso que conheçam a cultura racional, para saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de bicho racional. Bichos porque são carnívoros, porque não passam sem carne. E todo bicho é carnívoro, tanto irracional como animal racional. Todos encantados com a vida da matéria, pensando que a vida era essa mesma. Estavam aí como verdadeiros escravos da matéria, e por isso todos tinham que trabalhar como escravos da matéria para se alimentar. Ninguém conhecia o princípio e o fim do mundo, porque ninguém sabia o porquê que assim era. Estavam encantados por essas seitas, doutrinas e religiões, por essas filosofias, encantados por esses deuses, que cada povo criou o seu Deus e a sua religião. Até hoje continuam as guerras religiosas. Hoje todos os estudantes de cultura racional que passaram a se conhecer sabem quem são, sabem de onde vieram e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam se transformar para a categoria de bicho irracional, porque todo bicho é carnívoro, tanto irracional como bicho racional. Todos dois são carnívoros. E não sentiram as mudanças da fase racional por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E a natureza arrochando todos os pensadores para pegarem no livro, que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso o arroxo no mundo está muito grande. As coisas no mundo estão indo para pior. Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento não é amigo do pensador. Se o pensador fosse amigo do Se o pensamento fosse amigo do pensador, o pensador não deixaria o pensador perder a vida. Se o pensamento fosse amigo do pensador, o pensamento não deixaria o pensador perder a vida. Se o pensador tiver que fazer uma viagem, o pensamento não avisa o pensador, e o raciocínio avisa. Não deixa o pensador fazer uma viagem dessa, porque o raciocínio tem responsabilidade com a vida, porque estão trabalhando para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Estão todos trabalhando para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso muitos dormem com o livro debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros dormem com o livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e para sonhar que estão no mundo racional ou sonhar com um mundo racional. O encanto é aí da matéria. E aí está o desencanto da matéria, porque todos viviam dizendo: a vida é essa mesma. E ninguém se conforma com ela, porque ninguém se conforma com o sofrimento. O pensamento e a imaginação inventaram e criaram tudo que aí está no mundo das ilusões, no mundo dos mortais. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Há 53 anos que todos podiam ter conhecimento do universo em desencanto, mas devido a muitas distrações, porque um distraído é um perdido, viviam distraídos com esse encanto, julgando a vida ser essa mesma. Como muitos diziam, a vida é essa mesma, é nascer, sofrer e morrer, porque estavam encantados e dominados pela matéria. Todo encantado é dominado pela matéria. É por isso que muitos são materialistas, são hereges. O materialista não admite nada que possa vir a fazer bem à humanidade. E aí está o bem da humanidade, esclarecido nas páginas dos livros do Universo em Desencanto. O encantado é materialista.
O desencantado tem a matéria como uma coisa sem valor, como um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Esse é o desencantado. Hoje conhecem o princípio e o fim desse mundo, porque sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram, sabem para onde vão e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Para as classes inferiores. A cultura racional já devia estar nas escolas há muitos anos, porque é a cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade, e o natural tudo é e o artificial nada é, pois o universo em desencanto já deveria estar nas escolas há muito tempo. Há muitos anos, há 53 anos, existiriam todos esses males que vêm destruindo a humanidade. É porque uma pessoa com raciocínio desenvolvido fica equilibrada, e equilíbrios demais, e não existiria esse desequilíbrio que está se passando no mundo inteiro com os pensadores. E que todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, e vai falir tudo mesmo, porque terminou a fase do pensamento. E todos que passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar, porque sabe que o pensamento está falido. Todos agora querem raciocinar, porque raciocinando, estão voltando para o seu verdadeiro estado natural. E pensando, imaginando, ligados nessas duas energias do chão, vão se transformar na categoria de bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias que se transformam de uma classe de bicho para outra, porque são duas energias em transformação. Ligados a elas se transformarão para as classes inferiores. E por isso todos que já passaram a se conhecer querem ficar imunizados dessas duas energias do chão e ligados somente na energia racional. Porque ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação, sabem que vão parar na categoria de bicho irracional. Como já estão vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros. Bicho é que vive assim, a lei é do mais forte. O mais forte se alimenta do mais fraco. E por isso a humanidade é carnívora e só comem os bichos depois de mortos. São antropófagos com o nome de civilizados porque só comem defunto. A galinha só comem depois de morta. O pato, peru, cabrito, carneiro matam para comer. São os corvos com a capa de civilizados. Matam as feras para se alimentar. Matam o peixe para se alimentar. São corvos com aparência de civilizados. Por isso matam as feras para se alimentar. E quem come depois de morto são os corvos desventurados. Por isso existe a desventura entre os civilizados que vivem em constante discórdia, discordando uns dos outros. E no raciocínio é diferente, está a concórdia, todos concordando com todos. E é da concórdia que todos estão necessitando. De discórdia já estão cheios e fartos. Tudo por quê? Porque o pensamento divide. E tudo que divide causa discórdia, causam os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmos, sem saber o porquê que assim é. Sem conhecer o porquê que todos assim são, sem saber de onde vieram e nem para onde vão, sem saber para onde iriam se não passassem a se conhecer e de onde são. De onde são? Habitantes do primeiro mundo, mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia está aqui na deformação, materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para desenvolverem o seu raciocínio. E por isso chegam até a botar os livros debaixo do travesseiro,
para que seu raciocínio desenvolva o mais depressa possível. E muitos chegam até a dormir em cima da obra, botando os livros debaixo do colchão no seu comprimento e dormindo em cima dos livros, como quem diz: eu estou dormindo dentro do mundo racional. Muitos chegam a fazer isso para sonhar com o mundo racional, para ver o grande desespero que estão essas criaturas, que estão ansiosos para sentir o seu raciocínio desenvolvido, fazendo tudo o que pode, para ver a astúcia de muitos colocar os livros debaixo do colchão na altura de seu comprimento, a ansiosidade de querer ver o seu raciocínio desenvolvido e de sonhar com o mundo racional. Hoje todos fazendo o que podem para raciocinar, porque ninguém quer viver mais pensando. Porque sabe que o pensamento está falido e os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Que não adianta mais pensar. O que adianta é raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. Porque estão vendo e sentindo que a natureza está apertando todos os pensadores para que deixem de pensar. É por isso que todos estão passando por essa vida apertada por causa dos que ainda estão pensando. E por isso as coisas no mundo cada vez ficam mais pretas. A vida se tornando cada vez mais horrível. Tudo cada vez mais caro. Tudo cada vez pela hora da morte. E ninguém está mais aguentando o arrojo que a natureza está dando nos pensadores. O dinheiro ficando mais difícil de arranjar e faltando víveres para a alimentação da bicharada do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. Quem diria que a fase do pensamento ia se acabar? Coisa que ninguém nunca disse. Mas a matéria é assim. Tudo que tem princípio tem fim.